Deus, irmandade, ouça esse testemunho que glorifica ao Senhor. Curta e se inscreva para não perder. Compartilhe as bênçãos. Deus te abençoe. E se Deus nos conservar com vida, agora em outubro, vão se completar 50 anos que o Senhor nos tem chamado nesta graça. 50 anos de alegria, de bênção, de vitória, porque quando ainda novo, trabalhava numa multinacional, e eu orei ao Senhor e pedi para o Senhor preparar uma companheira, uma esposa. Orei e pedi para o Senhor, e o Senhor usou de grande misericórdia e preparou uma das suas filhas, morava na Baixada Santista, e aonde, irmãos, aprendemos a servir a Deus. Ficamos noivos no sábado, e eu já com ela fazendo planos. Ela trabalhava numa agência de navegação, ganhava muito bem, eu também trabalhava na multinacional ali, em São Bernardo. Então já fizemos um monte de plano, vamos fazer isso, vamos comprar aquilo, vamos montar. Isso foi no sábado. Na segunda-feira cheguei na empresa, carta de demissão, fui mandado embora. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que nessa hora que eu vi a companheira que Deus me preparou, que enquanto eu fiquei desempregado, ela me ajudou, pagou meus estudos, as contas que eu tinha, foi pagando, foi me ajudando, e até o dia de hoje ela tem me ajudado e eu estou aqui dando glória a Deus. Nós moramos na Baixada, depois o Senhor confirmou a nossa mudança para Guarulhos, onde o Senhor abençoou muito, fez muitas obras, e o Senhor me trouxe à frente, uma obra para contar. Um dia recebi uma ligação de um servo de Deus, diácono, nosso amigo, na época ali da congregação da Vilani, nosso irmão Zé Ribeiro. Ele trabalha, era mestre de obra de uma das maiores construtoras de São Paulo. Ele estava ali tomando conta de uma obra no Campo Belo, ali próximo de Moema. Estavam levantando 4 torres gigantescas, médio para alto padrão. E eles estavam atravessando um processo muito complicado, porque estava havendo ali muito atraso na obra, muito acidente, morte. E isso estava causando uma preocupação grande na diretoria da empresa, porque essas grandes construções, grandes empreendimentos, têm contratos, têm prazo, e eles estavam muito atrasados e têm multas pesadas. E a diretoria reuniu ali com os engenheiros, com os mestres, com toda a parte ali da chefia, para ver o que tinha que ser feito. Cada um falava uma coisa para poder resolver aquele problema. E o Senhor tomou o nosso irmão e falou assim: isso aqui não é problema material, não é problema de trabalho, isso é espiritual, tem coisa ruim aqui, como nós ouvimos Deus dar ao seu servo, tem coisa estranha, espiritual, que vem para atrapalhar, e ali estava atrapalhando e estava dando tanto problema, e falou: isso aqui é espiritual. E falou assim: seu Zé, e o que tem que fazer? É oração, só com oração. E ele sabe que é um servo de Deus, porque ele sempre dá testemunho, todos o conheciam ali. E o diretor falou assim: então, seu Zé, faz o seguinte, chama um pastor da tua igreja para fazer uma oração para nós aqui. E ele falou: tá bom, posso? Pode. Então foi marcado. O Senhor trouxe à frente de nos convidar para estar junto ali. E o Senhor colocou alegria no nosso coração, porque a gente não pode negar a oração, né, irmãos? E ele falou: irmão, segunda-feira, isso era quinta, sexta-feira, segunda-feira cedo, 7 horas, 7h30, a gente vai fazer uma oração aqui no escritório, junto com os engenheiros, tal, com os mestres. Tá bom, irmãos, oramos ao Senhor e fomos para ali. Irmãos, chegamos ali naquele canteiro de obra, muito grande, o quarteirão inteiro. Já estavam os funcionários da segurança, com rádios, com tanta coisa, esperando. E quando chegamos ali, já olharam: o senhor é o pastor lá da igreja? Eu falei assim: não, eu vou explicar o quê? Eu falei: sou o pastor da igreja. Então entra aqui. Já foi levando nós, descemos as escadas. E no subsolo, irmãos, estava improvisado ali um grande refeitório, porque durante a construção, ali eles se alimentavam. E quando eu cheguei ali, achando que nós íamos para o escritório do engenheiro, lá com o nosso irmão, e ali, irmão, estava ali mais de 600, quase 700 homens, tudo reunido, sentado ali naqueles bancos, tudo aguardando, irmãos. O irmão Zé veio me saudar, falou: eu falei: irmão Zé, que é isso? Ele falou assim: ordem da diretoria, ninguém sobe para trabalhar sem antes participar da oração. Eu falei: irmão, tem misericórdia. Já quis tremer ali, irmão, mas na hora o Senhor nos visitou e nós entendemos, quando o Senhor deu ao seu apóstolo falar que não se preocupar com o que tem que falar, porque nessa hora é o Espírito Santo que fala. E ali eu falei: irmão Zé, o que nós vamos fazer? Dá glória a Deus. Hoje a pesca vai ser de redada. Ele falou: vai ser. E ali, irmão, o Senhor falou que Deus te guiar. E Deus deu a força ali.
e falando para aquele povo, irmãos. Porque falar com a Irmandade é uma coisa, a comunhão, essa virtude, essa alegria. Mas no meio de povo ali, tinha de todo tipo, irmão. Tudo que é religião, incrédulo, de outras denominações. Tinha outros espíritos, tanta coisa. E todos ali sentados, tinha até alguns empresários das empreiteiras que prestam serviço. E naquele momento o Senhor nos deu coragem de explicar o que nós íamos fazer ali, que nós íamos falar com Deus, o Criador do céu e da terra, e que para falar com Ele nós tínhamos que se humilhar, dobrar o joelho, quem quisesse, quem puder, e ajoelhar, ou pode ficar sentado, do jeito que quiser. O importante é prestar atenção, porque vai ser a nossa oração e vamos falar com Deus. Irmãos, quando eu falei assim, eu falei, eu vou falar as palavras, Deus seja louvado, vocês respondem o amém. Irmão, conforme foi explicando assim, os homens já foram tirando os capacetes e já foram caindo tudo de joelho. Quando eu falei, Deus seja louvado, irmão, estrondou uma mente, a terra tremeu naquele lugar. E eu percebi que a presença de Deus chegou ali, como já está aqui entre nós, irmão. E quando o Senhor deu a oração ali, foi apresentado, o Senhor fez um movimento maravilhoso. Quando levantamos aquela oração, virei para o irmão Zé, falei, irmão Zé, o Senhor mandou pregar 91 de salmo, faz tudo que Deus te mandar. Irmão, foi lido ali, o Senhor deu alguma exortação, o Senhor foi falando com o povo. A presença de Deus foi chegando, uns levantavam a mão, outros batiam palma, tinha de diversas denominações, irmão, uns choravam, outros davam glória, tinha nossos irmãos também ajudando na comunhão, e ali a presença de Deus foi tomando. Olhamos assim, irmão, do lado uns vitrô, tinha uns moços ali, irmão, zoião tudo vermelho, uns colarzão tudo colorido no pescoço, e o Senhor falou, pode pregar, e Deus foi falando com aqueles moços, eles arregalaram os olhos, uns a balançar a cabeça, começaram a chorar, eram justiceiros, homens perigosos, mas aonde o Senhor entra, irmão, não tem homem perigoso, não tem matador, porque o Senhor entra para operar, irmão. E eu agradeço a Deus quando o Senhor deu tudo aquilo, fomos novamente ajoelhar para agradecer. Deus deu para o nosso irmão Zé, orou, agradeceu, levantamos da oração, encerramos aquilo para despedir, o povo veio tudo para frente, glória a Deus. E ali o Senhor deu de falar alguma coisa, nosso irmão Zé, outros irmãos também, foi anunciado, perguntaram de onde era, e o Senhor deu algumas palavras, irmãos, um movimento maravilhoso. Depois ficamos sabendo, irmão Zé contou, tinha irmãos parados, Deus trouxe de volta, outros que o Senhor, irmãos, naquela parte que Deus preparou, o Senhor trabalhou nos coração, e muitos foram testemunhados desta graça. Passaram-se alguns dias, irmão, um dia estamos em Guarulhos, lá na nossa reunião no Copoúva, o irmão Zé me olhou de longe e falou, depois preciso falar com você. Eu falei, o que será que aconteceu? Terminou, irmãos, aquela reunião, ele veio me saudar alegre, me deu um abraço e falou, Doguinho, ele me chama de Doguinho, dá glória a Deus. Eu falei, glória a Deus. Ele falou assim, irmão, o que aconteceu lá? Está tudo bem? Ele falou assim, o Senhor já colocou tudo no lugar. O cronograma já está em dia, o nome de Deus está sendo glorificado, e a ordem da diretoria é o seguinte, Senhor Zé, toda primeira segunda-feira do mês, oração! Glória a Deus! Irmão, o Senhor fez uma obra maravilhosa, eu estou aqui dando glória a Deus, irmão, porque nós não fazemos nada, a nossa parte é clamar, e o Senhor é que abre o céu e atende a nossa oração. E eu sinto no meu coração de passar para a Irmandade. Tem irmãos aqui que tem até vergonha, acanhado, preocupado que tem que falar, fica em paz, porque o dom de Deus, Ele que trabalha no nosso meio, irmão, e o Senhor opera as almas que Ele tem que chamar. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa, muitas obras o Senhor operou. Só uma rapidinho, irmão, para encerrar, se o irmão Zé vai puxar minha orelha. Eu agradeço a Deus que congregamos alguns tempos ali em Guarulhos, num lugarzinho bem afastado, irmão. O Senhor fez ali muitas obras. Um dia chegamos no culto, irmão, e estava uma manifestação, não tinha nem começado, o povo dando glória, o Senhor visitando. Eu falei, Senhor, será que já começou o culto? Olhei no relógio, e ali, irmãos, olhamos, e ainda não tinha começado nada, mas eu perguntei os porteiros, o que aconteceu? Que manifestação? Eu falei, irmão, clama a Deus, tem um endemoniado aí, está lá no banheiro preso, os irmãos estão todos segurando ele. Eu falei, tem misericórdia. Quando entramos, irmãos, e ali fomos falar com os irmãos, tinha alguns porteiros, alguns outros servos de Deus, segurando o moço numa cadeira, dentro do banheiro, irmão, o moço tomado por uma legião de espírito, irmãos, rugia de um jeito terrível, e ali eu falei, irmão, que é isso? Eu falei assim, serve a Deus, e nós vamos ficar aqui na comunhão, e vamos segurar isso. Eu falei, tem misericórdia. A Irmandade numa comunhão, o Senhor visitando, irmão, e o culto começou, e eles depois falaram, irmão, que aquele espírito veio ali, aquele moço tomado, veio porque ele falou que ia acabar com o culto, e ia arrancar o pregador do púlpito, irmão, e ali a Irmandade toda na comunhão, o Senhor abençoou o culto. Quando foi na hora da palavra, no meio da palavra, o Senhor tomou o pregador, e falou assim, Irmandade, comunhão, porque agora o Senhor vai falar com esse que está aqui. Irmãos, abriram a porta do banheiro, porque fica assim dentro, irmão, abriram a porta, o Senhor deu uma ordem, repreendeu aquele espírito, o demônio foi embora, o moço voltou, o que eu estou fazendo aqui? Não, você está aqui na casa de Deus, senta aqui. Sentou, irmão, chorou, o Senhor converteu, no culto seguinte já estava de terno e gravata, glória a Deus. E depois o Senhor chamou ele, e ele levantou, um mês depois, levantou para glorificar
glorificar a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu trabalhava numa lotação, tinha uma perua, eu era tomado por uma legião de espírito e já tinha ido em várias igrejas evangélicas, e aonde eu entrava, aquela legião me acompanhava. Eu quebrava banco, arrancava os pregadores, batia em todo mundo, ninguém me segurava. E um dia eu falei, o Espírito falou, agora você vai na congregação. Mas naquele dia ele teve encontro com o Rei da Glória. O Senhor repreendeu aqueles espíritos, limpou aquele moço, chamou para essa graça, e Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Após os que já estão aqui, nós vamos ler a lista de batismo. O nome de Deus seja louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus muitos pecados e por a vida eterna que Ele nos oferece. Se for os fiéis, um dia veremos a tua face, né? Graças a Deus também pelo selo da promessa. Eu posso ser a joia, tem sido uma alavanca no meu coração. E quero entregar uma saudação para quanto o Senhor, na quinta-feira que passou, tem preparado uma viagem para minha filha para Florianópolis, Santa Catarina, e onde eu congreguei Deus de passar, eu trouxe a saudação com a santa paz de Deus. Eu agradeço a Deus que o Senhor tem nos levado, trazido em paz, e encontramos o nosso lar em paz também. Graças a Deus em tudo, o seu nome seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a coroa de vida eterna que o Senhor me concede. Se eu for a Ele um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus que nesse ano vão se fazer 3 anos que o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Eu, graças a Deus, Irmandade, que eu e minha irmã a gente faz aniversário no mesmo dia, e a gente fala que a gente nasceu junto 2 vezes, porque nosso batismo foi no mesmo dia também. Agradeço a Deus nessa noite, Irmandade, por quanto que no ano passado eu comecei os estudos para o vestibular. Eu e minha namorada comecei ali para prestar para medicina, fui fazer o cursinho, e minha namorada estava na escola ainda, precisando para engenharia de produção, ela queria fazer. A gente tinha um desejo de entrar numa federal, mas a gente entregou na mão de Deus. Agradeço a Deus que a gente estudou o ano inteiro, graças a Deus o Senhor nos guardou naquele lugar daquele cursinho. Sentiu o ar daquele lugar pesado, mas o Senhor nos guardou ali também. Agradeço a Deus que foi muito difícil, indo 21 dias seguidos, teve vez para aquele lugar sem parar, nossa mente não parava de pensar, mas sempre servindo ao Senhor. Dou graças a Deus, Irmandade, que passou o ano inteiro e chegou a época dos vestibulares, e ali eram muitas provas que a gente tinha para fazer. E minha namorada tinha um desejo de passar na Federal de São Carlos, que o campus é lá em Sorocaba, por conta que ela tem uma casinha lá, e ela queria ficar lá perto da família também, mas dou graças a Deus que a gente foi fazer as provas, e cada prova que eu fazia, eu via que o resultado não vinha, e ela fazia também. E graças a Deus ela conseguiu passar em 5 faculdades privadas. E ali a gente já viu o movimento de Deus na nossa vida. Dou graças a Deus, Irmandade, que eu fiz as provas, e até a última prova eu não tinha conseguido passar em nenhuma. Eu vi que não ia dar para passar em nenhuma, mas na última prova que eu fui fazer, era a Faculdade de Medicina Federal ali de São José do Rio Preto. Dou graças a Deus que eu falei para minha namorada, eu vou em paz nessa prova, porque já fiz todas essas provas todo nervoso, mas nessa daqui eu tô sentindo que eu vou em paz. Dou graças a Deus que eram 2 dias de prova, para honra e glória do Senhor. No primeiro dia eram 80 questões, o Senhor deu a graça de acertar 75 questões. Ali eu fiquei até impressionado com aquele resultado que eu tinha feito, Irmandade, eu não esperava mesmo. Mas dou graças a Deus que no segundo dia ali a prova estava muito difícil também, é muito difícil passar ali também, os irmãos sabem. Então graças a Deus que a gente ficou em paz. E eu voltei para o cursinho esse ano ainda, e saiu a primeira chamada daquela faculdade que eu tinha feito. E meu nome não estava na lista, mas eu fiquei chateado, mas eu sabia que era plano de Deus na nossa vida. Dou graças a Deus que minha namorada já tinha começado a cursar a faculdade dela na FEI, ali em São Bernardo, mas tinha o desejo no coração dela de passar na Federal de Sorocaba também. Mas dou graças a Deus, Irmandade, que determinado domingo a gente foi buscar a palavra numa reunião de jovens lá na Vila Independência, no São João Clímaco, e a comum da minha namorada lá em Santos, na Baía de Abreu. Dou graças a Deus que o servo de Deus, tomado pelo Espírito Santo na palavra, falava assim: Baía de Abreu, vai cumprir, o Senhor te fala, o que está embaixo o Senhor põe para cima, se for preciso o Senhor muda o sistema para privilegiar os seus filhos. Dou graças a Deus, Irmandade, que a gente guardou aquela palavra no nosso coração. Não tinha dúvida que o Senhor ia fazer uma obra na nossa vida. A gente saiu daquele lugar cheio de esperança e de fé no nosso Senhor. Dou graças a Deus, Irmandade, que era numa quarta-feira, e saiu a segunda chamada daquela faculdade, meu nome não estava. Eu não entendi o que estava acontecendo, a gente conhece a voz do Senhor. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Dou graças a Deus que o Senhor me deu uma luz ali. Entrei no site da faculdade que ela queria, que é a Federal de Sorocaba, que ela não tinha passado, por conta que na primeira lista que saiu o nome dela, ela estava em 212, só tinha 30 vagas. Mas dou graças a Deus que, para minha surpresa, na hora que eu entrei na faculdade, no Google ali, eu coloquei o nome da faculdade, para minha surpresa, para cumprimento da palavra, estava escrito assim, uma notícia: a UFSCar admite erro na segunda chamada, um erro de sistema,
e cancela todas as chamadas. Dou graças a Deus que ali a gente já viu que o Senhor tinha um movimento muito grande na nossa vida. Ali eu percebi, minha ficha caiu, que a palavra não era comigo, mas era com ela. Dou graças a Deus que isso era numa quarta-feira, e na sexta-feira ia sair a lista definitiva. Dou graças a Deus que a gente ficou esperançoso no Senhor, sabendo que o Senhor ia fazer uma obra. Dou graças a Deus que, para cumprimento da palavra, mais uma vez, ela estava em 212. Na hora que saiu a lista, que a gente entrou, o nome dela estava em 21. Agradeço a Deus, Irmandade, que o Senhor fez essa obra na nossa vida. Ali era numa sexta-feira, e a outra chamada ia sair na segunda-feira. Dou graças a Deus, Irmandade, que na hora que a gente viu aquilo, a gente já tinha certeza que ela ia passar, porque o Senhor já tinha falado com a gente, e o Senhor cobrou ela de fazer um jejum. Ela jejuou por 3 dias, Irmandade. Na segunda-feira, 6 horas da tarde, o Senhor cumpriu a palavra na nossa vida, e o nome dela estava na lista. Dou graças a Deus, Irmandade, que ela está lá em Sorocaba, servindo ao Senhor, fazendo essa faculdade. É muito difícil, um lugar carregado de Espírito. Peço a oração da Irmandade. Eu estou no cursinho ainda também, peço a oração da Irmandade que ora por mim. Congreguei em diversos lugares, São Vicente, Santos, todos os lugares eu trouxe a saudação da querida Irmandade com a santa paz de Deus. Agradeço ao Senhor, pago todos os meus votos na presença de Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela esperança de vida eterna. Se eu permanecer a Deus firme e fiel na sua presença até o fim. Eu agradeço a Deus pela esposa e pelos 3 filhos que Deus me deu, nos deu, irmão. Agradeço a Deus nesta noite também, pelo Senhor ter nos ajudado, nos guardado até o presente momento, irmão. Estava ali no banco, o Senhor toca fortemente no meu coração para contar uma obra desta querida Irmandade. Não me recordo de ter contado aqui, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que num feriado prolongado eu fui fazer uma viagem para a casa da minha sogra. E quando foi, irmãos, no domingo, antes de voltar, senti grandemente o Senhor falar comigo para ir congregar numa reunião de jovens e não levar o meu filho mais velho, que hoje já está com 15 anos. E eu retive ali com o Senhor, falei: Senhor, como eu vou numa reunião e não vou levar meu filho? E ali, irmãos, aquele sentimento, eu fui nesta reunião de jovens, era numa igreja próxima da casa da minha sogra. Avisei a minha esposa, peguei meu instrumento e fui até aquele local. Quando terminou, irmãos, uma família veio falar comigo, falou: irmão, eu tenho uma filha que é casada com este moço, me mostrou o irmão. Falou: já faz alguns meses que alguma coisa ao contrário pegou ela. E todos os irmãos que vão lá na casa dela orar por ela, ela aponta as fraquezas no rosto. Eu falei: irmã, a irmã me perdoa, mas eu não tenho condições também de ir, porque eu sou muito fraco. Falou: irmão, por favor, nós estamos sofrendo muito. Falei: irmã, me perdoa, não tenho condições. Para resumir, irmãos, ali a região de Campinas é bem quente. Eles foram andando na direção da casa da minha sogra. E eu ofereci carona, irmãos, para eles. Estava a mãe desta menina, os seus 2 genros e uma das suas filhas. Quando nós paramos o carro na porta, irmão, desceu o pai desta irmã, desesperado, irmão, chorando. Falou: irmão, a minha esposa já contou a necessidade. Eu falei: já, irmão, mas eu não tenho condição, irmão, me perdoa. Falou: irmão, pelo amor de Deus, nós estamos sofrendo muito, pelo menos um Pai Nosso. E naquela hora, irmãos, quando ele falou isso, o Senhor falou comigo: meu servo, vai que eu serei contigo, glória ao nome do Senhor. Ali, irmãos, eu falei para ele: irmãos, o Senhor acabou de falar para mim que vai ser conosco na casa da tua filha. Ele deu um glória bem alto, irmãos. E ali eu comecei a perceber por que Deus não mandou levar meu filho, irmãos. Eu não sabia da situação, nunca tinha visto aquela família, não tinha, irmãos, conhecimento com ninguém daquela localidade. E Deus preparou, nós fomos entrando. Esta família morava numa casinha de fundos, esse casal. E quando, irmãos, nós entramos, eu fui o último a entrar. Aquela moça, irmãos, estava no tanque fazendo alguma coisa. Quando ela percebeu que eu vinha chegando, ela dizia essas palavras: quem mandou você trazer esse homem? Eu odeio ele, tire ele daqui, ele me atrapalha. E naquela hora minhas pernas começaram a tremer muito, irmão, tremia demais, porque eu nunca tinha me encontrado numa situação daquela. Mas uma coisa é nós procurarmos a situação, e outra coisa é Deus enviar nós no lugar, irmão. Agradeço a Deus que naquela hora o Senhor falou comigo: não ajoelha, fala para as minhas servas colocarem o véu e canta o hino 381, que eu vou fazer uma obra aqui dentro desta casa. Agradeço a Deus, irmãos, que começamos a cantar o hino Forte Rocha. Naquela época, irmãos, ainda era do hinário de número 4. E quando formos na 4ª parte, aquela moça se escapou da mão do seu pai, para os irmãos entenderem que estava numa situação tão terrível que não dá para nós manifestarmos como aquela irmã estava. Ela escapou da
mão do seu pai e entrou debaixo da cama e ficou ali, irmãos. Eu perguntei para a mãe dela: irmã, o que essa menina está fazendo aí debaixo? Ela falou: irmão, não sei. Irmãos, ela tinha um cabelo muito grande para baixo da curva do joelho. E eu perguntei para o esposo dela: por que ela está desse jeito? Ele falou: olha, irmão, eu ia dormir, ela ficava de madrugada assistindo alguma coisa, eu não sei. Mas isso não importa, irmão. O importante é que Deus nunca parou de fazer obra no nosso meio. Agradeço a Deus, irmãos, que naquela hora nós levantamos o colchão. E quando levantamos, ela estava com as duas mãos sobre o seu pescoço e uma corda, irmãos, aleluia, naquela parte mais grossa do estrado da cama, enfiada no seu pescoço. E eu olhei para aquela moça e falei: meu Deus, olha a situação dessa moça, e nós não temos poder para expulsar o que está nela. Quando nós olhamos, irmão, assim para casa, estava o pai chorando, a mãe, o esposo, a irmã, todos chorando em ver aquela situação. De repente, uma glória poderosa começou a visitar aquela casa. E ali, irmão, o Senhor falou comigo: meu servo, olha nesse espírito, expulsa ele em meu nome, que ele vai embora desta casa. Agradeço a Deus, irmãos, que fui ao encontro dela. E assim foi feito, irmãos, quando foi anunciado em nome do Senhor Jesus. Na hora que aquele espírito foi embora, uma presença poderosa visitava nós. A cunhada, a irmã dela, olhou para mim e falou: irmão, Deus está fazendo um milagre terrível. O meu cunhado não era batizado, Deus acabou de batizar ele com a promessa do Espírito Santo. Aleluia! Naquela hora, irmão, o espírito foi embora. Aquele moço ficou falando a linguagem. Quando ela despertou, eu perguntei para a mãe dela: irmã, como que é o nome desta menina? Ela falou: irmão, é Karen. Ela toda assustada, vendo o esposo manifestando a promessa. Eu olhei para ela e falei: Karen, em nome do Senhor Jesus, me dá a tua mão. Quando ela me deu a mão, que saiu debaixo da cama, o esposo, irmãos, abraçou com ela. A virtude também pegou a Karen. Deus batizou ela com a promessa. O demônio foi embora daquela casa. E eu estou aqui glorificando a Deus, irmão. Aproveitei, irmãos, que estavam todos ali abraçados com a Karen. Deus colocou aquela casa em liberdade. E o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Em rápidas palavras, bem rapidinho, irmãos, quando Deus preparou de ir também na casa da minha sogra, esses tempos atrás, uma aflição tomava meu coração e eu dizia para minha esposa: Adina, nós precisamos ir em Nova Odessa, eu estou com uma aflição muito grande. E ela: mas por quê? Eu falei: não sei, precisamos ir. Uma aflição, irmãos, não ficava em paz, e nós saímos daqui e fomos para Nova Odessa. Quando nós chegamos lá, irmãos, tem um tio dela que sofreu um acidente de carro, e ele ficou um pouco inválido. E quando eu fui saudar ele, ele falou: ô tio, ainda bem que você veio. Ele me chama de tio, irmãos. Sabe, esse final de semana eu estava preparado para tirar a minha vida, porque eu não aguento mais. Falei: mas por que, Davi, você vai fazer isso? Eu estou inválido, não consigo fazer mais nada. Eu falei para ele: Davi, vamos orar a Deus. Deus vai tirar essa aflição do teu coração, vai mandar esse espírito embora e vai deixar um presente aqui dentro da tua casa. Irmãos, nós fomos orar. Ele tem 2 filhos adolescentes. E eu falei para o Senhor: Senhor, o que tu vai fazer aqui dentro? O Senhor falou claro comigo: eu vou mandar o espírito do suicídio embora e vou batizar o filho dele mais velho com a promessa. Irmãos, nós fomos orar, irmãos, ajoelhamos ali na casa da minha sogra. Uma glória poderosa também visitou nós naquele lugar, e para sinal, Deus visitava o Davi, ele chorava. Deus visitou o filho dele com a sua presença, batizou aquele menino com a promessa. O espírito do suicídio foi embora. Estou aqui glorificando a Deus para dizer que Deus é bom e não parou de operar milagres na nossa vida, irmão. Agradeço a Deus por muitas outras obras. Deus seja sempre louvado. Amém. Nosso socorro bem presente. Deus traz em frente uma obra de contar. Nós estamos sempre aqui, somos aqui. Eu me considero aqui, este lugar é o meu berço. Aqui Deus me chamou a graça. Aqui o Senhor preparou o casamento. Aqui o Senhor também nos deu a graça de servir a Deus.
uma alegria no coração, no ministério da bendita obra da verdade, nasceu os filhos, precisava do Deus espiritual, eternidade, amados irmãos, nós temos dentro do nosso coração. Então, sempre que Deus prepara mensagens, nós estamos aqui em Campinas, junto com a Irmandade, mas uma congregação cheia desta, há um inimaginável número de necessidades, não é verdade, queridos? De situações, de tempos na vida do povo de Deus. Então, eu agradeço a Deus porque o Senhor fez uma obra na minha vida e Deus manda contar nesta noite. Irmãos, quando Deus me mandou ali para o Piauí, eu insisti muito, porque eu vivia bem aqui, estava bem, tinha alegria, tinha carinho da Irmandade. E nós insistimos um tanto de tempo até que o Senhor tomou o caminho e nos fez saber. E um dia nós fomos congregar lá em Piracicaba. Deus mandou uma palavra lá em Piracicaba e o Senhor falava a respeito da nossa missão. O Senhor dizia assim: o adversário da tua alma, meu servo, sabe que tu estás a caminho da vontade de Deus. E aqueles que se põem a caminho da vontade de Deus, o inimigo cria diante dele embaraços e mais embaraços. Mas nesta noite o Senhor dá ao seu servo fazer este gesto. Nesta noite Deus dá na tua mão uma tesoura, e essa tesoura corta todo o embaraço. Guardei aquela palavra, mudamos para lá, irmão. Quando eu estava há pouco tempo lá, um dia eu fiz uma missão com o Barros, policial mais antigo lá, e ele mora no extremo da cidade, no lado da cidade eu moro. Então eu precisava viajar com ele. Eu levei minha esposa por algum motivo, deixei lá na casa dele, a esposa dele, uma Terezinha, e fomos. Certo que quando eu cheguei em casa era mais de meia-noite. No dia seguinte, 7 da manhã, chegou um irmão na minha casa, e minha esposa atendeu ele, perguntou por mim, minha esposa falou: ele está descansando, irmão. Chegou tarde, o irmão queria falar comigo, minha esposa ainda tentou: não pode ser um pouquinho mais tarde, irmão? Ele falou: não, pensei agora. Minha esposa me chamou, eu atendi, ele só me saudou, olhou para mim, falou: não está tudo bem com o irmão? Eu falei: tá, com a graça de Deus, vai tudo bem. Aí ele falou: agora eu estou em paz. Aí porque o irmão estava sem paz, com meu respeito, aí ele falou: Gustavo, irmão, eu ontem era 10h30 da noite, fui orar para dormir. E quando eu estava ajoelhado, o Senhor me deu uma visão. E eu via 2 demônios, 2 espíritos imundos conversando a respeito do irmão. Santo Deus. E eles falavam de um plano contra a tua alma, falavam de tirar a força do teu braço, de rasgar a tua vestimenta. E o irmão falou algumas partes lá. Ele falou: depois disso, irmão, eu levantei, liguei aqui, ninguém atendia, e por isso que eu perdi a paz a respeito do irmão. Perdoa agora, irmão. Falei: irmão, ora Deus por mim, comigo está tudo bem, irmão, apresenta a nós na tua oração, o Senhor nos responder. Irmãozinho, ali, eu tenho uma irmã, aquela minha irmã é filha da minha mãe, no primeiro casamento dela. Então aquela minha irmã não foi criada junto de nós. Na época ela foi criada por um desembargador. Ele era juiz, hoje ele é desembargador, lá em Terezinha. E diferente, muito diferente, né, irmãos, da nossa classe social. Então nós não tivemos convivência. E essa minha irmã casou com um homem, naquela época muito influente ali no estado do Piauí. Influente na Assembleia Legislativa, influente em vários órgãos públicos ali no estado do Piauí. Irmão, se este homem é um homem terrível na época, irmão, soberbo, avarento, um homem cheio de usura, um homem que para ele o Deus dele é o seu dinheiro. E esse homem tinha feito uma cirurgia, tirado o rim, e ele teve uma alta. 3 dias depois disso que o irmão foi na minha casa. E era noite, eu estava jantando, quando tocou, era essa minha irmã. E ela falou para mim: aconteceu isso, assim, minha filha saiu para comprar um medicamento e o carro, o ônibus fechou ela e teve uma batida, eu estou aqui, nunca tratei disso. A menina muito nova, estava apavorada, vem para cá. E eu, na singeleza do meu coração, na simplicidade, com minha irmã, falei: tá bom, estou indo para aí, corri o meu gatinho e fui para lá. E lá quando ela para casa, enfim, resolvi ali os assuntos perante irmãos dos policiais, e eles recolheram lá os documentos da menina do veículo para pegar dia seguinte para pagar de trânsito, deu uma multa lá para pagar o boletim de ocorrência. Peguei o carro para casa, falei: olha, está aí o carro, eu tenho que ir lá. Ele falou: olha, não vai lá para mim, por favor, leve esse carro, confere lá, traz isso, paga lá.
Meu marido não pode nem imaginar uma coisa dessa aí, senão, e não era lá essas batidas assim, era só uma raladora na parte da lama dianteira. Irmãos, eu passei, eu me pedi, eu passei pela manhã, peguei um carro e fui lá. Recolhi os documentos, paguei a multa. Irmãos, quando eu vinha voltando, eu passei uma das avenidas largas ali no centro de Teresina, uma avenida muito larga, com 3 pistas, em cada sentido. Tem um supermercado Pão de Açúcar assim, tem um sinaleiro de pedestre. Irmão, eu ia indo aqui, dirigindo devagarzinho, na minha frente uma caminhonete. Irmãos, eu ia devagarzinho, irmãos, e nisso fechou o sinaleiro para os pedestres. E foi tudo questão de segundo. A pessoa na frente freou a caminhonete. Antes que eu freasse o carro, houve um estrondo, um estouro. Irmão, veio um moço, filho de uma família muito rica, muito poderosa. Irmão, a irmandade, aqui tem alguém que vai colher a essência desta obra de Deus hoje, numa libertação de uma alma. Irmão, quando eu vi, então, eu não vi, eu só ouvi. Veio um garoto, irmãos, filho, como eu falei, um pessoal muito rico aí no Piauí, muito influente também. E aquele menino vinha desgovernado num carro, irmãos, numa velocidade muito alta. E ele bateu na minha traseira e jogou em cima da caminhonete. A pessoa da caminhonete já estava freando por causa do sinal que fechou. Enfim, recebeu todo o impacto. Irmão, foi uma batida tão forte que o assoalho foi para baixo do carro que eu estava. O teto foi para cima, o câmbio, irmão, varou aqui para trás, o banco traseiro encostou nas minhas costas, o motor rasgou, enfim, foi uma perda total. Eu fiquei preso ali nas ferragens. Irmão, quando eu só ouvi o barulho, que eu vi tudo juntar em cima de mim, que o carro encolheu, estourou o vidro para todo lado, e eu segurando ali no volante, Deus guardou a minha vida. Quando se cessou ali, eu ouvi a voz do adversário que falou: agora vai começar a nossa peleja contra ti. Dessa forma, irmão. Querida irmandade, eu clamei a Deus, vieram as pessoas, ali policiais me tiraram de dentro. Eu sentei assim na guia, pus assim as mãos, eu não acreditava no que havia acontecido. Irmãos, isso foi no dia 30 de maio daquele ano. E a irmandade, eu posso usar essas palavras que, devido a isso, cordões do inferno me rodearam, irmãos, me cercaram. A irmandade tem uma ideia do que aconteceu comigo. Naquela época nós muito provados, até minha luz estava cortada. Irmão, passando uma situação muito difícil, era diácono na época. Irmãos, e começou um trabalho contra mim, irmãos. Aquele homem dono da caminhonete, um empresário grande ali no Piauí, moveu uma ação para receber os prejuízos do seu carro, irmãos, sobre mim. O filho, aquele homem, aquele moço que bateu em mim, o pai dele, também contratou um dos melhores advogados lá, irmão, daquele estado, para defender o filho. Irmãos, e o carro não estava nem no nome do filho, estava no nome de outra pessoa. Aquela outra pessoa também era um carro caro, para outra pessoa também, outro advogado. Então tudo isso combinava, irmãos. E por último, o meu cunhado me denunciou por furto de veículo, falou que eu era ladrão de carro, de veículo, e que eu roubei o carro dele. Na fuga eu me envolvi no acidente. O acidente foi eu fugindo, levando o carro dele. Irmão, quando aquele advogado, um dos melhores advogados criminalistas, irmão de lá, o homem tem uma agência de advocacia muito grande, mais de 15 profissionais, assim, de advogados. Aquele homem, quando ligou para mim, ele começou a me agredir de maneira tal de palavras, falar que gente do meu tipo, do submundo que eu habitava, que o meu lugar era no pau de arara da Polícia Civil, e eu ia ter que confessar que roubei o carro do cliente dele. E começou a dizer que a minha sorte era que não tinha me pego em flagrante, mas eles iam dar um trato em mim. Meu irmão, ele começou e levantou-se contra mim uma guerra tão grande, irmãos. Fui rodeado de maneira tal. E quando isso aconteceu, que eu comecei a receber as primeiras afrontas e ameaças de tortura, de pegar minhas crianças que estudavam na escolinha do SESI, eu tinha preparado para a escolinha do SESI, meu irmão, uma vaga para elas, era distante de casa. Quando eles começavam a ameaçar de pegar minhas filhas, irmãos, enfim, de fazer o que falaram da minha esposa, de me torturar, eu fui buscar, irmãos, uma palavra numa salinha de oração na Teresina, irmãos, feita de taipa, de pau a pique, cobertinha de palha. Naquela noite tinha 9 irmãos e irmãs congregados naquele igreja, todo tinha 9 lá dentro. E aquele servo de Deus que pregava a palavra, teve uma hora que ele parou assim, passou a mão no rosto, falou: irmandade, e é até difícil pregar o que Deus me revela, mas a irmandade crê que nesse pequeno número que nós estamos aqui, reduzido, voltado a dentro, a irmandade crê que nesta noite entrou uma causa muito difícil, uma causa impossível para ti, que fala, aleluia, que vai além da tua condição, da tua imaginação. O Senhor te diz hoje, meu servo, nessa causa eu serei o teu advogado. Amados irmãos, eu levei aquela palavra, não tinha condição de contratar um advogado.
processo de pressão, e a pressão foi tanta, irmão, estendeu julho, agosto, setembro, outubro, e a pressão foi tanta que me adoeceu, a minha esposa, eu andava tremendo, irmão, era espiritual, uma pressão espiritual, quando o telefone tocava, nós temíamos, as crianças choravam, minha esposa tinha que sentar, passava mal, tinha que sentar, e quando eu atendia, era afronta, era ameaça, eram pessoas do linguajar, amados irmãos, enfim, do mundo, irmãos, aí do crime, da criminalidade, irmãos, e foi pressão, marcaram 3 vezes aquela audiência, eu não tinha um advogado. Depois o meu cunhado um dia me chamou, o outro falou: Raimundo, eu sei que você é homem, você não deve isso aí, mas eu não posso pagar um advogado para ti. Se eu pudesse, eu contrataria um advogado para te defender. Mas eu tenho um amigo que é bacharel em direito, ele está aí pleiteando, ele está acertando a parte dele na OAB. Ele falou que não pode te defender, mas se você quiser, ele pode entrar com você lá no fórum, você não pode entrar sozinho lá. Eu falei, tá bom, irmão, eu aceito. Irmãos, enfim, um dia ligou um irmão para mim de Brasília, me deu todas as minhas palavras que eu estava enfermo, que eu estava doente. E o irmão falou: Raimundo, irmão, você está enfermo, na sua voz. Eu falei: não, irmão, está tudo bem. Ele me pressionou até que eu falei o que estava acontecendo. Ele falou: vou mandar aí uma passagem, o irmão vem aqui, eu vou passar o nome do meu médico, o irmão fazer um check-up, você está enfermo. Aquele irmão fez aquilo, eu fui para ir rapidinho em Brasília e voltar. Naquela noite que eu saí, eles ligaram de madrugada, pressionando a minha esposa a dizer onde eu estava em Brasília, o endereço, o telefone. Senão eles iam lá e pegavam a minha esposa, sabia que ela estava só com as crianças. O irmão bateu no telefone, minha esposa bateu o telefone, não falou, pegou os véus das crianças que eram pequenas, caiu de joelho chorando na madrugada, e as crianças, enfim. Irmão, eu vou abreviar, amados irmãos, tudo isso fundados na injustiça. Mas a irmandade pode ter certeza, irmão, que a coluna, a torre da injustiça, quanto mais alta ela for, mais alta é a queda dela. Chegou, irmãos, depois de 3 vezes de marcar aquela audiência, no dia 20 de novembro, eu estava magro, irmãos, doente, estava na congregação, eu era o pior, me sentia o pior entre o povo de Deus. Meu irmão, marcaram, naquele dia foi uma irmã minha junto comigo lá no fórum de Teresina, naquele tribunal. Meu irmão, eu sentei assim nos corredores, nos bancos que tinha, e ali começaram a chegar os poderosos, amados irmãos, acompanhados dos seus defensores, também poderosos na terra, falando, capazes, destros na lei. Eles começaram a chegar, e todos bem vestidos, todos de terno, foram chegando, e eu sentado de camisa de manga, ali simplesinho como somos, sentado ali nos bancos, e a minha irmã Jaculininha, uma outra irmã. Daí a pouco chegou esse meu cunhado, com o advogado dele, aquele homem que me afrontou tanto, aquele homem que me agrediu tanto, a minha alma, a minha pessoa, a minha índole. Eu digo uma coisa para mandar, irmãos, eu sou nascido numa das cidades mais pobres do Piauí, um filho de um homem muito simples, mas um homem de caráter, de honra, de perdão, de vergonha. Ele nos ensinou a ter brilho, a ter irmão respeito. Foi assim que eu fui criado, amados irmãos, e de repente se levantar toda aquela calúnia lá contra a nossa pessoa, irmão. Chegou, quando ele passou por mim, que ele tinha vindo, que ele me viu sentado assim, ele deu no canto do ombro, assim, no ombro do advogado, e fez assim, mostrando um gesto de ódio, como que diz: é esse aí. Quando o advogado olhou, ele viu um homem muito alto, forte. Quando ele olhou e me viu sentado lá, eles deram uma gargalhada, e eles passaram gargalhando assim diante de mim. Quando eles passaram, eu olhei assim para eles, eu digo para a irmandade que me entrou uma indignação, irmão. Eu fiquei indignado. Quando eu olhei que vi eles rindo de mim, eu falei para o Senhor, lá nos corredores do fórum de Teresina, eu falei: Senhor, eles estão rindo de mim. Falei dessa forma, quando eu falei, uma irmandade crente, a irmandade crente. Eu ouvi a voz de Deus dentro do tribunal. O Senhor falou assim: meu servo, eles estão rindo de ti porque eles não sabem quem é por ti. Deus me visitou com a promessa do Espírito Santo, irmão. E a minha irmã teve que me controlar um pouco, eu não conseguia, irmão, segurar, amados irmãos, a glória de Deus que invadiu meu coração, a minha alma, e ali minha irmã ia apreciando ali maternalmente. Irmãos, esperamos a hora, chamamos, nós entramos lá, irmãos, estava o juiz, estava ali o escrivão, e nós sentamos todos ali, o bacharel entrou junto comigo, sentamos,
E o juiz, muita irmandade já me viu contar isso aqui, o juiz estava com todas as ações em busca de prejuízo, eu não tinha nem mesmo condição de dar o que minhas filhas tinham de necessidade no dia a dia. Irmão, o juiz pegou todas aquelas ações, irmãos assim na mão, deu bom dia e falou assim, poucas palavras: bem, senhores, hoje é a terceira vez, esta é a terceira vez que se marca essa audiência para resolver este assunto, mas hoje nós não sairemos daqui sem resolver este assunto. E começou a dar uma explicação sobre a morosidade da justiça, porque se estende, enfim, em coisas do judiciário. Ele começou a explicar. Quando ele deu aquela breve explicação, ele pegou assim: falou, só que tem uma coisa, senhores, nós erramos, falhamos, porque somos homens e homem falha, mas todos vocês não se esqueçam que tem um que não falha. Se alguém escapar da justiça dos homens, jamais escapará da Bíblia. Aquele magistrado falou aquilo, o Senhor falou para mim: estou contigo, eu não estou. Eu segurei, os meus lábios vão ter um glória que saiu da minha alma. Dei um glória a Deus. Irmãos, ele abriu ali, amados irmãos, a audiência, e como a ação mais pesada era por furto de veículo, era contra mim, ele, irmãos, enfim, se dirigiu ao advogado, meu cunhado, e o advogado falou que queria que o cliente dele expusesse. Meu cunhado começou a falar, a me caluniar, a falar palavras sem fundamentos na verdade, na justiça, e eu olhando para ele, porque ele falou muito para mim no telefone: tu confia em seita e eu confio no meu dinheiro, fica na seita e eu fico no dinheiro, e vamos ver quem vai ganhar essa pimenta. Ele falava para mim no telefone, meu cunhado. Irmãos, e ali ele começou a me caminhar, errou, saiu fora. O advogado pediu um pouco de tempo ao juiz, o juiz segurando as ações, ele saiu, orientou ele, voltaram, falou, errou novamente, foi lá, voltou na terceira vez, o juiz interceptou ele, parou ele e falou: senhor, por gentileza, por favor, então o senhor ouça agora. Aí o advogado quis interceder, ele disse, ele também barrou o advogado. Eu não vou usar as palavras que eles usam, porque eu não sei, né, irmão, não lembro, né, não sou desse meio, mas ele barrou ali o advogado, olhou assim, começou a falar mais de 3 meses com tudo isso aqui na mão. Já li, reli tudo isso aqui está fácil, está claro, isso aqui está simples de se resolver. Então não vamos nos estender muito. Olhou, irmãos, para o meu cunhado e falou assim: o seu problema é com ele. Apontou para o pai do garoto. O advogado dele quis falar, o juiz barrou também, e falou para o pai dele: o senhor vai assumir esses prejuízos aí, aleluia, eu tenho uma reunião com os juízes federais, eu tenho que sair agora, então o problema de vocês é um com o outro. Apontou para mim, falou: este homem aqui não deve ir, isso aí é justo. Sair daí, enquanto não resolverem ficar aqui como vão, enfim, suprir, pagar os prejuízos que houve. Olhou para mim e falou: o senhor está livre, pode ir em paz. A lágrima de alegria voltar na minha face, deixa comigo que Deus exalta. Aí, querido irmandade, quando passei na porta, o juiz ainda me deu um tapinha no ombro, falou para mim: tenha um bom dia. Falei: obrigado, doutor, o senhor também, vá com Deus. Saí naquela manhã, Deus me libertou daquela casa. Agradeço a Deus, irmandade, porque o Senhor tem nos feito ver tanta obra de misericórdia, de amor, uma obra que Deus fez aqui também no estado de Minas aí. Irmãos, como irmão, hoje eu me alegro, o Senhor traz em frente contar, e hoje está no ministério, cooperador, aí no sul de Minas. Isso foi, irmãos, no princípio do meu ministério. Um dia nós passamos, irmãos, aí na sul de Minas, onde mora a família da minha esposa, minha sogra. Eu fui congregar numa cidade vizinha lá, e quando terminou o culto, irmãos, veio o cooperador e falou assim para mim, falou: Moanudo, vamos aqui fazer uma visita, irmão. Tem um porteiro nosso que está com uma necessidade grande. Eu falei assim para ele: olha, querido irmão, me perdoa, mas hoje não dá. Eu estou lá em Santana, preciso voltar para lá, minha esposa ficou lá com as crianças, eu vou voltar. Aí ele falou: tá bom, eu não vou insistir com o irmão, eu não vou insistir. Eu vou pedir uma coisa, irmão, não fique em comunhão. Se o Senhor te mandar, fizer o irmão saber, eu não vai, senão eu estou em paz. Irmão, diante da sobriedade do que aquele irmão falou estas palavras, eu clamei a Deus, Deus visitou o meu coração, fez saber de ir com ele naquela visita. Eu falei: tá bom, meu irmão, então vamos lá. E nós saímos num grupo, olha, irmão, eu vou falar por uma necessidade desse irmão. Este irmão, ele
aproximadamente 2 meses, mais ou menos, por algum motivo que houve, esse irmão deitou na cama, ele cobriu-se com 2 cobertas de lã e abandonou a família, e abandonou tudo, e não falou mais com ninguém, não congregou. É uma filhinha de 3 anos, dá dó de ver a criança vem na cama, chamando ele: pai, levanta, pai, ele não olha, chuva, faça sol, frio ou calor, esse irmão fica 24 horas debaixo dessas 2 cobertas. É uma situação triste, a irmã está desesperada, só não está passando fome porque a irmandade está cuidando. O irmão já perdeu tudo, tinha uma dentinha aí, perdeu tudo. E quando aquele irmão falou aquilo para mim, eu falei: olha, irmão, se o irmão tivesse falado para mim que se tratava desse tipo de assunto, eu não iria, porque eu não tenho dom para esta parte, ele mexer com isso, Deus não me deu. Ele falou assim: não, irmão, o irmão vai deixar a tua oração em favor desta família aí, como muitos já vieram. Vamos lá, o irmão faz uma oração, e assim fomos. Quando entramos lá naquela casa, naquela noite, irmão, estava a tribulação pairada no ar, a angústia, irmãos, a prova, o desespero, aquele ar pesado dentro daquela casa, aquela irmã com o nariz vermelho, inchado, de chorar, a criancinha chorando, um dia de muito mais calor, irmão, do que nós possamos estar sentindo aqui dentro, e a irmã balançando a criança, chorando, e nós entramos ali, tadinha, ela estava, irmãos, numa condição que nem atenção deu direito para ninguém. O cooperador perguntou dele, e ela falou assim: tá lá, irmão, da mesma maneira, fez assim pro quarto lá, e o cooperador falou: irmão, Deus preparou o servo de Deus, congregou com nós, você sentiu de vir aqui orar, nós podemos entrar lá? Podemos? Pode, irmão. Ela fez assim: pode, saiu com a criança chorando para a cozinha, nós seguimos ali o grupinho. Quando entramos lá, era 9h30 da noite, estava coberto com 2 cobertas de lã, calor. Meu cooperador salvou ele, desligou alguma coisa lá debaixo das cobertas. O servo de Deus falou: irmão João, não congregou conosco e sentiu de vir aqui para orar a Deus como irmão, para nós orarmos a Deus. Ele descobriu aqui, irmão, só uma parte aqui dos olhos. Amados irmãos, olhou assim para mim, um semblante fechado, e falou assim para mim: tu veio orar? Então ora. Usou nessa expressão: tu veio orar? Então ora. Eu falei: eu queria orar com o irmão João. Ele falou: não vou orar. Eu falei: por quê? O irmão está enfermo? E ele olhando para mim com um olhar de ira, ele falou: não. Eu falei: o irmão está sentindo alguma coisa que te prende, que eu não posso levantar? Irmão, a resposta que ele deu foi cobrir a cabeça novamente, silenciou, o operador olhou para mim, e eu vou fazer o quê? Baixei a cabeça, meu Deus, e o Senhor falou comigo por misericórdia, falou: meu servo, ore lá na sala. Eu falei: irmão, vamos sair daí, vamos deixar ele aí, vamos orar lá na sala. Saímos deixando ele lá debaixo das cobertas, ali abrimos oração, tinha um grupinho de irmandade. Irmãos, eu pensei que ia ser tão difícil, que ia, irmãos, triunfar o que estava ali naquele lugar. Engano meu, irmãos, parece que Deus tem prazer, aleluia, de operar na dificuldade. Quando nos ajoelhamos, a glória de Deus caiu como a garoa na madrugada sobre nós, nos levou com alegria, com glória, irmão, e encheu o nosso coração de todos que estavam ali. Deu uma oração rapidinha, levantamos, o Senhor visitava muito a irmandade, e quando nós levantamos, que encerramos a oração, Deus falou para mim: irmão, vai lá e saúda ele no Espírito Santo. E eu saí, a irmandade sabe que nós temos até ensinamento para nós pular numa situação dessa, mas Deus falou para mim, e eu saí. À medida que eu fui me aproximando do quarto, irmão, toda a honra e glória seja dada a Deus, mas se Deus não fizesse aquilo da minha própria personalidade, irmãos, da minha própria timidez, eu jamais faria. À medida que eu fui me aproximando do quarto, foi aumentando a glória de Deus na minha vida, a presença de Deus, de maneira, irmãos, que eu fui, amados irmãos, criando uma força, vamos dizer, um atrevimento espiritual, irmãos, de maneira tal que quando eu entrei no quarto, irmãos, era algo assim como um sonho. Quando eu levei a mão assim, o intuito, irmãos, era arrancar a coberta de sobre ele, e de mim mesmo eu faria aquilo jamais. Eu não fiz da primeira vez, eu faria da segunda, mas quando foi a mão para arrancar a coberta, o meu rosto foi junto com a minha mão. Quando minha mão pegou aquela coberta por cima da cabeça, irmão, aquela casca que estava ali, irmão, investiu contra mim para me agredir. Quando rangeu os dentes que foi me agredir, a minha face tocou na face do irmão João. Quando tocou, paralisou todos os espíritos que estavam naquele nosso irmão. Quando eu vi que paralisou assim, os olhos esbugalhados, os dentes cerrados, então o Senhor começou a falar e foi falando alguma coisa ali, aquela situação ali debaixo da coberta. Irmãos, numa altura o Senhor falou assim: irmão, saiba que o que Deus te deu de fazer nessa bendita obra de Deus foi a primeira missão de um homem amado de Deus chamado Samuel. Samuel, ainda pequenino, vestindo uma túnica que a sua mãe fazia de ano em ano, na medida da sua estatura, do seu corpo, sem
mostrar a sua nudez e a sua vergonha. Ele saía, abria as janelas, as portas da casa de Deus, e acendia as lâmpadas e o povo vinha em busca de Deus, em busca de resposta, em busca de consolação. Que o sacerdote havia louvor, havia consolação. Depois o povo saía, o sacerdote se recolhia e levantava o menino Samuel cheio de Deus para cuidar da casa de Deus. Irmão, quando falou assim, irmandade, ele começou a tremer como alguém quando dá, irmãos, vamos de um acesso, amados irmãos, de epilepsia, por exemplo, e eu vi que começou a sair um tanto de espírito debaixo da coberta, saía para a esquerda, para a direita, e eu parei, comecei a clamar o sangue do Senhor, e ele saiu, o último passou aqui na minha direita, aqui aquele vulto, naquele ímpeto que chacoalhou a coberta. Quando saiu o último, que eu olhei assim, o irmão João pegou aqui a coberta no peito, jogou longe, sentou na cama, olhou para mim, passou no rosto, deu um sorriso. Eu falei, paz de Deus, irmão João. Ele falou, amém, irmão. Segurou a minha mão, eu falei, levanta no nome do Senhor Jesus. Ele falou, levanta bem. Ele falou, estou bem. Eu falei, então Deus te abençoe, querido, eu vou embora que eu vou para Santana. E ele segurou meus dois ombros e falou, irmão Raimundo, eu vi os caminhados quebrarem, e as portas caírem, e a porta da minha prisão abrir. Agora que nós vamos orar, Deus, vou lá. Eu falei, não se cair. Vamos orar, Deus, nós estamos chegando. Deus tirou ele. O Espírito Santo na cama. Os irmãos, uma linguagem tão excelente. Tomou ele quando levantamos, a esposa abraçou, a filha juntou no pescoço e beijou na face do pai. Ele cheio de Deus falando em línguas. Saiu de lá, os meninos eles. Nunca mais voltei lá, mas eu sei que ele é cooperador da obra de Deus. Está pregando a palavra da verdade. Até na singeleza, irmão. Na singeleza. Ali em Teresina, Deus fez uma obra tão singela que eu gosto de contar. Um dia, naquela época era uma salinha de oração, hoje Deus preparou a nossa congregação. Então, é uma avenida lá de velocidade alta, os carros passam em alta velocidade, sentido duas mãos, e um menininho nosso foi atropelado lá. Eu chamei nossas crianças e ensinei para eles a respeito do púlpito. O que é o púlpito? Falei para eles que lugar é esse aqui, o que sucede nesse lugar. Ensinei a eles. Eu falei, então vocês, a partir de agora, vocês vão ficar em cima do púlpito, junto com o servo de Deus. Vocês sabem o que é. Ensinei eles, então eles tinham aquele respeito pelo púlpito, né? Aqueles, do que eu falei, eles respeitavam mais o púlpito na infância deles, na singeleza, do que a própria sala de aula deles, né? Então eles ficavam tudo aqui, meninos e meninas, tudo aqui em cima do púlpito, quietinho. Alguns já eram selados com a promessa. E um dia eu estava, irmãos, atendendo um culto, e eu, principalmente na minha igreja, eu tenho um defeito. Às vezes eu fico cantando os hinos de olhos fechados. Isso não é nem muito bom, precisamos vigiar. Mas eu estava cantando de olhos fechados aqui o Santo Hino. Quando eu abri os olhos, um músico chamou o hino encarregado de orquestra me fez um gesto assim. E eu olhei, estava tudo em paz, e ele apontou para a tribuna. Quando eu olhei aqui, tinha uma menina sentada aqui.